Você toma remédio para pressão, para glicose, tem gordura no fígado, tenta emagrecer e nada acontece? Então presta atenção nisso. Você pode estar tratando as folhas e ignorando a raiz, ou seja, o problema. Diabetes, pressão alta, gordura no fígado, tudo isso pode nascer da mesma raiz silenciosa: a resistência à insulina. Mas que diabo é isso, doutor? Vamos lá, que eu vou te explicar. E tem um detalhe, o mais perigoso. Isso começa anos antes do seu exame mostrar qualquer alteração. Hoje eu vou te mostrar a fórmula exata para interromper esse processo antes que ele destrua o seu coração, antes que ele destrua a tua mente. Então, presta atenção nesses 3 passos, e fica até o final, senão você não vai entender absolutamente nada. Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções, e se você tem problemas cardiovasculares e emocionais e precisa emagrecer, já se inscreve agora no canal, já compartilha esse vídeo com todo mundo, deixa aqui qual é a sua principal dificuldade, se é emagrecimento, se é tratar a pressão, se é fazer o quê? E se tudo isso piorou na menopausa ou quando você viu alguma alteração no seu exame de sangue. Mas vamos então ao que interessa. A verdade é que o exame não conta. Você pode ter resistência à insulina com uma glicose totalmente normal, ou seja, sua glicose normal, mas a insulina ainda pode estar elevada. Em março de 2026, a revista Nature publicou um estudo com mais de 1.000 participantes, combinando smartwatch e exames de sangue de rotina. O resultado, gente, foi muito claro. Entre 20% a 40% da população tem resistência à insulina sem saber. Olha o quanto isso é complicado. E o relógio detectou o problema antes do laboratório. E o que acontecia? Frequência cardíaca em repouso mais elevada, variabilidade da frequência cardíaca mais baixa, menos passos, sono pior. O corpo avisava. Ele já sabia que estava doente mesmo antes do exame mostrar. Por isso, não peça só glicemia de jejum. Peça o ROMA, que é o índice que mede a resistência à insulina diretamente. Quando está acima de 2,9, você já está com um problema mais sério. O ideal é menor do que 2,5. Então, exame normal não significa saúde. Significa que o problema ainda não transbordou para o papel. Entenda isso, gente. Você não tem várias doenças diferentes. Você tem um sistema desregulado que se manifesta de formas diferentes. Essa é a verdade. Por que, por exemplo, a pressão sobe? Porque a insulina alta faz o rim reter sódio. É só isso? É óbvio que não, mas esse pode ser um dos mecanismos. O sódio retém água, mais volume no sangue, mais pressão alta. Então, tratar a pressão sem tratar a resistência à insulina é secar o chão com a torneira aberta. E quando a insulina fica alta por muito tempo, o corpo entra em um estado inflamatório crônico. Ele enferruja os vasos, sobrecarrega o fígado, abre a porteira para aterosclerose, demência e outros problemas sérios. Se o problema está dentro do músculo, gordura infiltrada que bloqueia a resposta à insulina, a solução é uma faxina mecânica. O nome dela é, sabe o quê? Exercício. E o exercício precisa estar lá naquela zona 2, tem que ser aquele exercício intermediário. Não estou falando de você virar atleta, estou falando de você usar a sua biologia, usar a biologia ao seu favor. A zona 2 que nós chamamos é uma intensidade de 70% a 75% da frequência cardíaca máxima, em torno de 120 a 130 batimentos por minuto. É aquela intensidade onde você está ofegante, mas ainda consegue conversar. É nessa zona que a mitocôndria queima a gordura presa dentro do músculo. E aí você começa a destravar a fechadura da célula. A chave da insulina volta a girar. E a boa notícia, uma única sessão já melhora a resposta à insulina. Você não precisa esperar meses, o seu corpo responde já. Então, começa com 20 minutos, tenta chegar a 40, 45, 3, 4, 5 vezes por semana. Não precisa de academia, pode ser caminhadas mais rápidas, aquela bicicleta ergométrica que está parada na sua casa. Bota ela para funcionar. Pode ser uma caminhada de subir e descer a escada. E não esquece da musculação. Ela transforma o músculo num dreno de glicose. E a zona 2, ela desentope o cano, tá, gente? Então, a musculação cria o ralo
e os dois juntos destravam o seu metabolismo. Não adianta também limpar o músculo se você continua mandando combustível errado na hora errada. Então, o erro número 1 que eu vejo no consultório é a falta de um filtro no prato. E o segredo é a ordem do que você come. Fibra e proteína primeiro, sempre. Comece pela salada, pelos vegetais, depois pela proteína. Mas por quê? A fibra não é só para o intestino funcionar. Ela cria um filtro biológico no seu estômago, ela desacelera a absorção de tudo que vem depois. Sabe aquele pico de glicose que o pão dá no seu sangue? Pois é, quando você come a fibra primeiro, esse pico vira um aumento gradual. A insulina não precisa trabalhar no limite. E a fibra alimenta as bactérias boas do intestino. Quando elas morrem por falta de fibra, o intestino fica permeável e começa a vazar toxina direto para o sangue. Isso causa uma inflamação que piora tudo ainda mais. Depois de comer a fibra, a proteína, o que eu chamo de o vácuo da insulina, espere um pouco antes de comer o carboidrato. Beba apenas água nesse intervalo. Eu sei que é difícil, mas é uma possibilidade. O seu corpo, protegido pelas fibras, ativado pelo exercício, ele continua buscando energia dentro do músculo. É assim que você força a célula a queimar o que estava acumulado. Mas agora eu vou te mostrar também um outro pilar que 90% das pessoas ignoram e que joga todo o esforço anterior no lixo. Você pode fazer a dieta perfeita, você pode treinar como um atleta, mas se não dorme, a resistência à insulina não reverte. Um estudo publicado no BMG Open Diabetes 2026, com mais de 23 mil pacientes, identificou o ponto ideal. 7 horas e 18 minutos de sono por noite. Abaixo disso, a sensibilidade à insulina cai. Acima disso, também o metabolismo se prejudica. Existe uma zona de ouro para o seu metabolismo e você não pode perder isso. Eu vou te explicar de uma forma que você vai entender. Quando você não dorme o suficiente, o cérebro entende que você está em perigo. Ele libera o cortisol. O cortisol vai até o fígado e dá ordem: fabrique açúcar agora. O teu fígado ele começa a transformar gordura e proteína em glicose enquanto você dorme. É como se você estivesse comendo um prato de macarrão às 3 da manhã por dentro. Você acorda com a glicemia alta sem ter comido nada, porque o seu próprio corpo te deu a injeção de açúcar durante a noite. E durante o sono profundo, os receptores de insulina eles são recuperados. Ou seja, aquela fechadura que estava emperrada é limpa e restaurada. Se você fica no celular até tarde, a luz azul corta a melatonina. E a melatonina não serve só para dormir, filho de Deus. Ela protege o teu pâncreas. Sem ela, o pâncreas fica desprotegido e sobrecarregado. E tem algo que eu preciso acrescentar. Eu, como o cardiologista das emoções, preciso te falar que o estresse crônico que você carrega todos os dias eleva o cortisol de forma persistente e perigosa. E esse cortisol faz exatamente o que acontece à noite sem sono. Mas acontece durante o dia, durante o tempo que você está acordado e na grande maioria das vezes durante todo o tempo. Manda, sabe fazer o quê? Manda o teu fígado fabricar glicose. E isso piora a resistência à insulina. Isso acumula gordura na barriga e isso inflama as suas artérias. As emoções mal resolvidas é um fator metabólico real. Não é frescura, gente, é bioquímica. Por isso que eu trato emagrecimento, coração e emoção com a mesma história, porque eles são. Então, agora você tem a fórmula. Passo 1, exercício na zona 2. Faz o quê? Limpa a gordura do músculo, destrava a célula. Agora o passo 2, fibra e proteína primeiro, ou seja, organiza a absorção e reduz os picos de insulina. Passo 3, 7 horas de sono, recupera os receptores, interrompe a produção noturna de glicose e te ajuda. E trate o estresse emocional com a mesma seriedade que você trata o seu colesterol. E o meu desafio agora, faça isso por 60 dias. Meça o seu índice de Roma hoje e repita em 2 meses. Pare de tratar as folhas, corte o mal pela raiz. E manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, que toma remédio para pressão, para diabetes e ainda não entendeu que a raiz é outra. E digita aqui nos comentários qual é a sua principal dificuldade. Sobre quais temas você acha que eu deveria estar falando aqui para vocês, tá bom? Vejo vocês, lembrando que,
Toda terça e quinta vídeos novos, grandes aqui no canal, e todo dia você tem vídeo novo aqui nos shorts, tá bom? Vejo você no próximo vídeo.